pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bebê Dorme. Já estava com saudade de vocês e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um tema que todos nós almejamos: férias e viagens. E vocês aí de casa, já estão na expectativa das tão esperadas férias de final de ano, de início de ano, aquelas férias que a gente espera para levar a criançada que está no período de recesso escolar? Ou vocês vão ficar somente na expectativa porque faltou planejamento? Espero que não, mas caso não consigam realizar a viagem tão esperada, agora, já nas próximas férias, se organizem, coloquem no caderninho de metas e procurem essa convidada que eu trouxe aqui, Débora Carvalho. Ela é especialista em organizar roteiros, em criar experiências únicas para nós viajantes. Para quem não conhece a Débora, segue uma dica aí. Sigam ela no Instagram, procurem lá Débora Carvalho Viagens e tem um link na bio. Já cliquem lá, mandem um oizinho que ela vai atender vocês com todo carinho e todo cuidado, assim como atendeu a minha família. E foi uma experiência maravilhosa. Eu a conheci há pouco tempo, mas já realizamos a viagem que nós tanto esperávamos e que nós precisávamos aí para descansar a mente e o corpo um pouquinho. Foi uma viagem diferenciada, pois foi a nossa primeira viagem com o Miguel e tudo saiu muito melhor do que nós esperávamos. E agora, aquela dúvida que não quer calar. Débora, quais são os principais benefícios de procurarmos uma ajuda especializada ao programarmos um roteiro de viagem? Kelly, eu primeiro quero te agradecer pelo convite. Eu amei o convite quando você fez lá no meu escritório, né? Não esperava mesmo. É uma honra estar aqui. E respondendo a sua pergunta, eu acho que quando uma pessoa, né, procura esse serviço, a primeira coisa que ele está fazendo é otimizando o tempo dele, que é uma coisa tão preciosa pra gente. O tempo hoje é muito corrido, né? Pra gente que trabalha fora, pra mãe que é do lar e tem os seus filhos, naquela função de criança, né? Que são várias, né? Balé, judô, futebol, enfim. Então, quando a gente pensa em viajar, mas muitas pessoas não fazem a viagem, deixam de fazer ou vão deixando de lado porque não tem o tempo necessário para organizar e pensar nesse roteiro. Então, um fator assim que eu vou te pontuar seria a otimização do tempo. Depois, ter uma pessoa que se dedica integral, 100% no teu roteiro, faz toda a diferença. Né? No meu escritório eu sempre começo os atendimentos com uma ligação para o cliente quando ele me procura, né? Eu tenho muitos clientes por indicação, então isso é muito prazeroso para mim, porque eu sempre ligo para esse cliente, né? Tento entender um pouquinho o perfil dele, faço algumas perguntas que para mim vai fazer total sentido depois no decorrer no processo de montar o roteiro para ele, ou então a gente agenda no escritório como eu fiz com você, né, com seu marido, para vocês me conhecerem um pouquinho e a gente começa a conversar. E ali nesse momento eu consigo entender um pouco do perfil para poder também selecionar o produto certo. Entendi. Né? Então, otimização de tempo, depois a questão de você ter uma pessoa que se dedica totalmente ao seu roteiro, que tenha essa visão para saber o que nós estamos procurando realmente, né? O acesso a conhecimento, né? Eu acho que isso é super importante, porque a internet, ela aceita tudo, mas quem garante que está certo, que está atualizado? Exato. E ela vai colocar para você ali, você pesquisou, quero férias, né? Colocou algum hotel, ele vai te dar vários hotéis. Mas será que todos aqueles que eles estão te mostrando é o teu perfil? Vai te atender melhor, como no caso do Miguel, né? Então, selecionar esses produtos, né? Ter esse acesso ao conhecimento, essa otimização do tempo. Uma coisa também muito importante, que para mim faz todo sentido, assim, e é por onde eu começo, a logística. Faz toda a diferença. Foi o que tornou a nossa viagem ainda mais prazerosa. Foi a logística, né? Porque tem muita gente que quer fazer vários destinos em pouco tempo, ou quer fazer alguma coisa, o voo é longo, né? Às vezes o tempo do aeroporto pro hotel, onde, né? O resort, enfim, é longo. E quando tem criança pequena, eu penso na criança. Então, todo esse
toda essa questão da logística sempre começa por ela. Então eu sempre vou ter essa questão de desenhar o roteiro. Primeiro eu começo pela logística e depois eu vou fazendo, encaixando os outros serviços, né? Que o hotel, selecionar os hotéis certos, a estrutura desse hotel. Então isso vem numa viagem personalizada, né? Que a gente Entendi. E também que eu faço, assim, eu acordo e durmo montando viagens. Então eu vivo isso na prática todos os dias. É muito gostoso também, né? E eu invisto muito no meu trabalho. Eu viajo bastante. Eu faço muitos treinamentos, muitos cursos. E ter essa segurança quando você direcionar um produto para o cliente é muito legal, sabe? Porque eu viajo, eu conheço, então quando eu já viajo, eu penso naquela família que pode estar lá com os filhos, num casal que lua de mel. Nada se compara a ter a experiência para poder recomendar para o seu cliente, né, Débora? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Voltando aos benefícios de uma viagem com um agente especializado, como a Débora relatou, essa ajuda fez toda a diferença no nosso roteiro. Vou compartilhar a experiência da minha família com vocês. Nós precisávamos de férias, meu esposo já cansado da rotina de trabalho, uma sobrecarga emocional também, devido ao período de gestação, que foi um período delicado para nós. Como já relatei no episódio anterior, nós realizamos um tratamento de fertilização, houve muito desgaste emocional. Depois veio uma gestação cheia de cuidados, onde fiquei limitada na questão de viagens. Tivemos que tomar assim muitos cuidados na fase inicial ali com o recém-nascido. Mas depois que a poeira baixou, que tudo se acalmou, nós sabíamos que nós queríamos viajar. Não sabíamos para onde, não sabíamos o roteiro e não tínhamos cabeça assim para organizar todos os detalhes. Meu esposo não tinha tempo na correria e eu, com uma dedicação exclusiva ao meu bebezinho, também não voltei as energias. Nós procuramos alguém que pudesse nos ouvir e nos ajudar nessa questão. Foi aí que procuramos a Débora. E ela foi muito certeira, gente. A Débora nos ouviu, entendeu a nossa necessidade, entendeu o nosso perfil de viajante. Nós queríamos descansar, queríamos um lugar calmo, mas nós não gostamos de mato, nós não gostamos de nada deserto, nós gostamos muito de ar-condicionado e de civilização. Então, assim, passamos todos os detalhes, ela entendeu o nosso perfil, falamos também da nossa dificuldade por termos um bebê, não queríamos algo muito distante, com muitos pousos, assim, no caso, com muitas conexões. E ela entendeu, falou que não, eu tenho um lugar ideal para vocês. Nos deu mais de uma opção, todas foram excelentes, mas o que ela apontou para nós, falou assim, esse seria o ideal. Nós pesquisamos, analisamos e realmente pensamos, é o lugar onde nós desejamos ir. Eu nem sabia, não tinha conhecimento e, para quem não sabe, nós fomos por Bom Atibaia. Foi uma experiência encantadora em todos os sentidos, desde o nosso trajeto, saindo aqui do Mato Grosso, chegando em São Paulo, o deslocamento até o Bourbon. Ela já nos concedeu um motorista, esse motorista tinha cadeirinha no carro para transportarmos o Miguel, nos pegou ali no desembarque mesmo. Então já fomos direcionados a este carro com cadeirinha que nos acolheu muito bem, nos deixou na porta desse resort. Quando finalizamos a viagem, fizemos o nosso check-out, o rapaz já estava lá para nos pegar novamente, nos acolheu, nos levou até o aeroporto, pesquisou qual era o portão do nosso voo de volta, nos deixou muito próximo. Só temos mesmo que agradecer toda a experiência vivida e queremos voltar, viu? Cair da rotina é sempre muito bom. Cada experiência positiva que nós vivemos é o que faz a nossa vida valer a pena, não é mesmo? E sobre isso, Débora, após a nossa viagem eu refleti muito o quanto marcou a experiência vivida.
E eu gostaria que você falasse a importância de realizarmos viagens em família. Eu posso te falar que a gente pensa que viajar é um luxo. E não é um luxo, né? A viagem, eu acho que ela é... Acho não. Ela é um investimento na saúde da gente, né? Da nossa saúde, a minha, dos filhos. Eu acho que o primeiro ponto é isso, né? É um investimento na nossa saúde. E quando você viaja em família, você fortalece esses laços com os filhos, né? Em casal, com os filhos. Porque hoje em dia é tão corrido. E você viajar em família vai criando memórias, independente da idade que eles têm, eu acredito. Você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Da idade que eles começam. Se conectarem mesmo, né? Deixar um pouquinho o celular de lado e curtir o local, curtir desde o embarque. Vai criando memória com as crianças, isso é muito legal. E as crianças aprendem muito a cada viagem. Quando nós paramos para conversar, para ouvir uma criança que já fez roteiros turísticos, que já viajou em família, que tem história para contar, é muito diferente do que conversar com uma criança que não teve essa oportunidade de ter essas experiências. Então as crianças aprendem muito. É uma oportunidade para conversarmos sobre a cidade que vamos visitar, sobre a rotina de aeroportos, sobre meios de transportes, os trajetos aéreos. Então é algo enriquecedor. Em todas as viagens, as crianças sempre terão algo a aprender. E você que está aí com a sua família e acha que é difícil planejar, organizar, não é muito transtorno, eu só quero te dizer, vale a pena organizar todos os detalhes e viver uma experiência diferente. São memórias, como a Débora falou, que ficarão guardadas para a vida toda. Sempre, até na vida adulta, eles vão fazer essa menção. Lembra aquela viagem que a gente fez? Lembra de tal experiência? É o que fica, gente. Vamos colecionar memórias. Eu acho que quando a família viaja junta, também amplia o repertório, né, de experiências no todo, né? Amplia o repertório de experiências e, no caso, os pais conseguem se conectar melhor com os filhos, né? Então, hoje, muitas famílias têm procurado ajuda. Falam assim, olha, tá muito difícil fazer essa conexão, né? Pai, filho, mãe, filho, eles só querem saber do celular, só dos amigos. Então essa conexão aí faz toda a diferença. E o Miguel quis participar do nosso episódio de hoje. Convidamos ele para esse finalzinho para uma pergunta muito especial. Débora, quais dicas você daria para aquelas mamães, papais que querem viajar com crianças pequenas? Kelly, eu vou dar uma 7, pode? Ótimo! Sejam todas bem-vindas! A primeira dica que eu dou é que quando alinhar a expectativa, né? Sim. Quando o casal não tem filhos, então eles viajam, tem o ritmo deles, né? Acorda a hora que quer, sai pra jantar, volta mais tarde pro hotel. E quando tem um bebezinho assim como o Miguel, você acorda no horário que ele te acorda. É isso. Né? É o ritmo dele. Então a viagem toda é voltada para a criança. Aí tem muita gente que fala, vou esperar o bebê crescer, ou viajar com criança é muito trabalho. E na verdade não é. É só a questão de alinhar a expectativa mesmo do que era sem filho e agora com filho. A segunda dica é levar o carrinho na viagem. Faz toda a diferença. Eu acho que a criança fica mais à vontade, né, durante os passeios. Ela que se cansa mais rápido, então também o braço cansa, né? Ele serve de apoio para colocar as sacolas das compras e a criança pode dormir ali. Então ele tem um período dele que ele fica mais chatinho, na verdade, né? No tempo deles. Mas tem um carrinho que fica mais confortável, eles conseguem dormir e vocês conseguem curtir a viagem sem problema nenhum. Exatamente. Depois, sempre eu procuro, por exemplo, na viagem, mapear parquinhos. Uma praça perto do hotel, ou um parque que a criança possa brincar. Eu acho que faz muito sentido isso, porque durante a rotina da viagem, ela sai da rotina dela. E quando você tem um tempo, reserva esse tempo durante o seu roteiro para a gente explorar um parque com a criança, ele pode brincar, ele se solta e ele, né, restabelece as energias, se cansa e tem uma noite mais tranquila e ele
se recompõe, né? É necessário um espaço para a criança gastar energia também, pessoal. Super. Uma outra dica que eu daria é ajustar o roteiro, né? Não deixar o roteiro tão intenso. Que a criança, por exemplo, fazer vários passeios. Eu não recomendo. Então, sempre quando eu monto, inclusive para a Europa, levar a criança para a Europa, né, não tem problema, mas desde que seja alinhado, primeiro isso bem feito, com a logística, deixar um período livre, fazer um passeio meio período, ou amanhã livre, porque eles têm horário que eles acordam, né? Por exemplo, em Roma tem um parque aquático com criança, então você não precisa fazer vários roteiros, né? Coliseu, Vaticano, você faz um período, um outro período você vai para um parque aquático com a criança, claro, no período de verão, né? Que delícia, Miguel achou interessante, né, Miguel? A quinta dica seria o lanche, né? Sair do hotel já com o lanchinho pronto, né? Frutas, um pãozinho com queijo, porque facilita para a criança e para a mãe, né? Sim, facilita muito. Só dividindo a nossa experiência, a Débora organizou para nós um espaço, um resort, onde tinha uma copa para o bebê. E lá as mães tinham total autonomia para entrar a hora que precisassem, qualquer hora do dia ou da noite. Tinha frutas, iogurtes, várias coisinhas que nós podíamos preparar ali, um lanchinho rápido para o nosso bebê. Sem contar que no nosso quarto tinha um cardápio de papinhas, de jantinha, de acordo com a necessidade da nossa criança, né, e de acordo com o paladar também. Havia uma variedade assim. Servia muito bem também crianças com qualquer alergia, intolerância. Então, gerou comodidade para toda a família, não só para a minha família, como as famílias que estavam lá, que tinham crianças de todas as idades. Penúltimo seria um kit de distração, né? O que eu falo que é um kit de distração, por exemplo? Eu tenho no escritório, eu montei o Viagem com a Tia Deb, que é um caderno de desenhos de vários destinos pelo mundo, sabe? Onde a criança pode pintar. Então eu entrego para as crianças com lápis de cor. É ótimo para voo, né? A mãe pode levar a massinha também para a criança, né? Que não mancha a roupa. Eu sempre recomendo levar 2 brinquedos que eles não têm usado em casa, novos, né? Que é novidade para eles. Para eles estar brincando e distrair a criança, né? E a outra dica é ajustar com o pai. Eu sempre falo, conversa com a sua esposa, porque a mãe também tem que ter um momento dela, né? Tem. É preciso dividir. Senão ela chega ganhando outra viagem para descansar. Exatamente. Ajustar com o pai uns momentinhos que a criança for dormir, ou né, que a gente quer tomar um banho mais demorado, ficar com a criança, para a mãe também ter um autocuidado, né? E poder ficar mais tranquila, se cuidar, fazer alguma coisa que ela queira fazer. Eu acho que isso tem que ser combinado, né? Acho que combinado não sai caro. E estar com os nossos bebês, mesmo sendo trabalhoso, é sempre muito prazeroso. Ver a alegria deles é a nossa também. Não é verdade, Miguel? Você bateu palma agora? Você bateu palma para nós agora? Gente, eu quero agradecer a presença da Débora, que nos proporcionou uma experiência incrível, que vocês também tenham a oportunidade de conhecê-la e fazer aquela viagem dos sonhos. Além de uma viagem excepcional, ganhamos também presentes, viu? Procurem lá o @Débora Carvalho Viagens. Vão lá no Instagram, esse presente maravilhoso da coleção Inverno. Fiquei encantada e o que tem dentro, vocês vão ficar só na curiosidade. Procurem a Débora e vocês vão ganhar o mimo de vocês, viu? Eu particularmente amei, vou fazer uso praticamente todos os dias. Fico feliz de saber que você gostou. Obrigada, Débora. Pela confiança, viu? Eu agradeço de coração. Prazer participar aqui hoje. Me aguarde, estaremos lá no seu escritório para agendarmos a próxima viagem. Combinado. E vocês acompanhem aí as fotos do Miguelzinho, tá bom? Aproveita a oportunidade para agradecer também os nossos patrocinadores. ReHap, vão lá e aproveitem para as compras de Natal, brinquedos maravilhosos para as crianças de vocês.
Margari, confecção infantil, os lookinhos mais lindos para os nossos pequenos. E Dilane, ótica e relojoaria, presente para a família toda. Peças especiais, procure aquela equipe maravilhosa. Obrigada pelo patrocínio e o nosso projeto não seria o mesmo sem vocês. Gente, a nossa experiência com a Débora Carvalho foi tão especial que o Miguel se divertiu muito e veio aqui representando a Dilane, que nos presenteou, que patrocina o nosso projeto, presentear a nossa convidada de muito hoje. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Débora. Obrigada, Dilane. E o Miguel veste Margari confecção infantil. Para quem não sabe, a Margari também é uma loja que apoia o nosso projeto Enquanto o Bebê Dorme. E o Miguelzinho já está aqui em clima de Natal, com a camiseta vermelha, presenteando a Débora, né, filho? É um gato, ele de vermelho. Para vocês, ele deixa um beijo. Beijo! Ele vai brincar agora porque o bebê já dormiu, viu, gente? Vamos brincar um pouquinho? Vamos? Até mais, pessoal!